Imagine acordar um dia normal e, quando volta para casa, encontra uma carta. Sua irmã fugiu com seu marido, deixando a filha de 6 anos para você criar, sozinha, sem aviso, sem volta, sem explicação. Aquele momento, você tem duas escolhas: desabar ou se levantar. A maioria das pessoas desaba, mas nem todo mundo é como a maioria. Alguns escolhem se levantar. E essa escolha, essa única decisão de um momento, transformou tudo. Para sempre, 10 anos. Isso é quanto tempo levou para uma criança frágil, traumatizada, que acreditava que era doente, se tornar uma jovem mulher confiante, inteligente, cheia de propósito. 10 anos de sacrifício? Sim. 10 anos de amor puro? Também. 10 anos descobrindo uma força que ninguém sabia que existia? Absolutamente. Mas aqui está a parte que ninguém esperava. Quando você acha que a história acabou, quando você acha que finalmente pode respirar tranquilo, algo acontece que destrói tudo. Eles voltam. Depois de uma década desaparecidos, eles reapareceram na porta pedindo perdão, pedindo uma segunda chance, pedindo para reconhecer a filha. E o que aconteceu naquele confronto não foi perdão, não foi reconciliação, foi algo muito mais poderoso. Foi a verdade vencendo a mentira. Foi o amor verdadeiro derrotando qualquer traição. E se você quer saber como isso aconteceu, se você quer descobrir que tipo de força uma mulher precisa ter para vencer tudo isso, continue aqui comigo. Porque essa história vai mudar a forma como você enxerga força, família e amor para sempre. Imagine ser traída pela pessoa que deveria te proteger, sua própria irmã, e ainda assim precisar proteger a filha dessa irmã. Parece ilógico, parece impossível, parece que a vida seria mais fácil se você simplesmente desistisse. Mas eu não desisti. E hoje vou te contar como 2 abandonos, o de um marido e o de uma irmã, se transformaram na história de amor mais profunda que eu jamais teria vivido. Porque aqui está a verdade incômoda que ninguém fala. Às vezes, as pessoas que nos magoam mais profundamente nos deixam com presentes que mudam nossas vidas para sempre. Meu nome é Helena. Tenho 65 anos, né? Sou professora, sou negra e sou mãe. Mas essa última parte, essa foi a coisa mais importante que eu já fiz. Não por nascimento, mas por escolha. Há 10 anos, meu marido Sérgio fugiu com minha irmã Márcia, deixando a filha de 6 anos dela, Camila, na minha porta. E deixe-me te dizer algo que vai contra tudo que você aprendeu sobre família e responsabilidade. Esse foi o melhor dia da minha vida, porque enquanto eles procuravam felicidade em outro lugar, eu encontrei meu propósito em ficar, em proteger, em amar incondicionalmente uma criança que ninguém mais queria. Mas isso não é apenas uma história de sacrifício, não é uma história deprimente, onde uma mulher heróica sofre em silêncio. Não. Essa é uma história sobre transformação radical, sobre como uma mulher negra, sozinha, conseguiu reconstruir uma vida inteira a partir dos escombros. Essa é uma história sobre Camila, que cresceu de uma criança frágil e traumatizada para uma jovem mulher confiante, inteligente e cheia de propósito. Essa é uma história sobre como o amor verdadeiro, aquele que é escolhido, aquele que é consistente, aquele que é puro, consegue vencer qualquer mentira, qualquer traição, qualquer abandono. E aqui vem a parte que vai mexer com você. 10 anos depois, eles voltaram. Márcia e Sérgio reapareceram na minha porta pedindo perdão, pedindo uma segunda chance, pedindo para reconhecer Camila. E o que aconteceu naquele confronto vai mudar a forma como você enxerga relacionamentos, família e força feminina para sempre. Então, se você está buscando uma história que vai te inspirar, que vai te fazer acreditar que você é mais forte do que pensa,
e que vai te mostrar que o amor verdadeiro realmente vence tudo. Continue aqui comigo. Mas antes, eu preciso de um favor seu. Se essa história está tocando seu coração, se você sente que precisa ouvir mais histórias como essa, eu quero que você se inscreva neste canal agora, porque nós criamos conteúdo para pessoas como você, pessoas que acreditam que a força feminina pode vencer qualquer obstáculo. E sabe o que mais nos inspiram? Saber onde nossas histórias estão chegando. De qual cidade você está nos acompanhando? Deixa nos comentários. Queremos saber se você está aqui do Rio, de São Paulo, de Brasília, do interior. De onde quer que seja, nós amamos saber que nossas histórias estão tocando corações em todas as partes do país. Então comenta aí, qual é sua cidade? Eu nunca vou esquecer daquele dia. Era terça-feira, 14 de março de 2014, quando cheguei em casa do trabalho e encontrei uma carta em cima da mesa da sala. Branca, simples, mas que carregava o peso de 1000 pedras. Meu coração disparou quando vi a letra de Márcia, minha irmã. Com as mãos tremendo, li cada palavra. Ela e Sérgio tinham fugido juntos, deixando Camila comigo, dizendo que precisavam começar do zero, que era apenas uma fase. A sala começou a girar, senti o chão desaparecer sob meus pés, mas naquele exato momento percebi algo dentro de mim, uma força que eu nem sabia que possuía, me mantendo de pé, sabe? Quando você é uma mulher negra que trabalha como professora há 40 anos, você aprende que a vida não te dá muito espaço para fraqueza. Você levanta todo dia, prepara sua aula, enfrenta preconceitos sutis nas reuniões escolares, volta para casa e cuida da sua família. Minha mãe sempre dizia: Helena, a gente é feita de aço, mas aço que brilha. Eu carregava isso comigo, aquela resiliência que vem de gerações de mulheres que precisaram ser fortes, porque ninguém mais seria por elas. Mas naquela terça-feira eu não me senti de aço. Me senti quebrada, despedaçada como o vidro que caiu no chão. Meu marido, aquele homem com quem dividi 35 anos de vida, tinha me traído com minha própria irmã. E o pior, ele tinha levado minha irmã embora, deixando uma criança de 6 anos para trás. A carta dizia que Camila estava em casa, dormindo, que ela estava doente, frágil, que eu tinha mais paciência para cuidar dela. Palavras que queimavam como fogo enquanto as lia. Eu subi as escadas lentamente, quase como se estivesse em um transe, e abri a porta do quarto de hóspedes onde Camila dormia. Ali estava ela, aquela menininha de cabelo cacheado, respirando profundamente, inconsciente do caos que sua mãe tinha deixado para trás. Olhei para aquele rosto inocente e fiz uma promessa silenciosa. Você não vai sofrer por isso. Eu prometo. Naquele momento, não importava mais o que Sérgio tinha feito, não importava mais o que Márcia tinha escolhido. O que importava era que uma criança precisava de mim e eu não ia decepcionar. Você sabe aquela sensação quando o mundo desaba e você tem que escolher entre desabar junto ou se levantar? Pois é, eu tinha duas opções naquele momento: deixar a traição me consumir, ficar presa naquele quarto de hóspedes chamando por Sérgio, esperando que ele voltasse, ou eu podia fazer o que as mulheres negras fazem há séculos: transformar o sofrimento em força, a raiva em ação, a dor em propósito. Lembrei de minha avó, que criou 7 filhos sozinha depois que seu marido a abandonou. Lembrei de minha mãe, que trabalhou em casarões de gente rica para me colocar em uma boa escola. Lembrei de todas essas mulheres e senti aquela corrente de coragem passando por minhas veias. Não era ódio que eu sentia, era clareza, cristalina, fria e poderosa. Desci as escadas, peguei a carta novamente e a li palavra por palavra,
tentando entender como dois adultos conseguiam ser tão covardes. Mas confesso, naquele primeiro momento, a dor era tão intensa que quase me derrubou. Liguei para minha melhor amiga, Dona Rosa, que tinha sido colega de trabalho por 30 anos, e desabei. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Aquele choro que sai do peito, que dói fisicamente, que rasga sua alma de ponta a ponta. Ela ouviu em silêncio e depois disse apenas: Helena, você é a mulher mais forte que eu conheço. Agora você vai ser ainda mais forte. Desliguei o telefone, enxuguei meu rosto e fiz o que precisava fazer. Fui verificar se Camila tinha tudo o que precisava para a noite, porque não importava o que eu estava sentindo. Aquela criança era minha responsabilidade agora, e eu não ia deixá-la descer pelo mesmo poço que sua mãe tinha cavado. Nos dias seguintes àquele terça-feira maldita, comecei a desvendar toda a teia de mentiras que Márcia tinha tecido ao longo dos meses anteriores. Você sabe, quando você vive com alguém, você acredita nas coisas que essa pessoa diz, especialmente quando é sua irmã, alguém que compartilha seu sangue, sua história, sua infância. Márcia tinha vindo aqui em casa várias vezes, sempre com histórias sobre os problemas de saúde de Camila, dizendo que a menina tinha alergias severas, que precisava de acompanhamento constante, que tinha crises de asma que a deixavam desesperada. Eu acreditei. Como não acreditar? Sérgio também acreditava. A gente até pesquisava tratamentos, procurávamos médicos especializados, gastávamos dinheiro com suplementos e medicamentos que ela recomendava. E tudo isso era mentira. Mentira bem costurada, mentira bem pensada, mentira que tinha um objetivo claro: me deixar disponível, me deixar culpada, me deixar como a pessoa certa para deixar a filha naquela situação delicada. A primeira coisa que fiz foi levar Camila ao pediatra. Marquei consulta com o Dr. Ferreira, um médico que tinha excelente reputação e que já tinha acompanhado vários alunos meus ao longo dos anos. Lembro de entrar naquele consultório com Camila pela mão, aquela menininha frágil, pálida, sempre com aquele ar de doença que Márcia tinha cultivado tão cuidadosamente. O doutor examinou Camila com atenção. Pediu exames de sangue, avaliação nutricional, tudo. Quando voltamos com os resultados 2 semanas depois, Dr. Ferreira me chamou na sala e disse algo que mudou minha perspectiva completamente. Dona Helena, a menina não tem nada. Nenhuma doença grave, nenhuma alergia comprovada, nenhuma condição que justifique essa fragilidade. Meu coração acelerou. Ele continuou. O que ela tem é desnutrição leve, falta de confiança e um padrão comportamental de alguém que foi ensinada a ser frágil. Aquelas palavras foram como um raio. Márcia tinha literalmente ensinado a filha a ser doente. Comecei a investigar melhor. Lembrei de episódios específicos. Márcia dizendo para Camila não correr no parque porque ela podia desmaiar. Márcia dando medicamentos que não eram prescritos porque ela sabia mais. Márcia constantemente reforçando a ideia de que Camila era diferente das outras crianças, que ela precisava de cuidados especiais, era um padrão tóxico tão claro que eu quase não acreditava que tinha levado tanto tempo para ver. Isso que a gente chama de síndrome de Munchausen por procuração, quando um responsável fabrica ou exagera doenças em uma criança para chamar atenção para si. Márcia estava usando a doença imaginária da filha como uma forma de manipulação, como uma forma de controle e também como uma desculpa perfeita para abandonar a responsabilidade maternal quando encontrou alguém melhor, ou, nesse caso, alguém que tinha mais dinheiro. Sentiu uma raiva que nunca tinha sentido antes. Não era aquela raiva ardente que passa rápido.
Era uma raiva fria, calculada, que queimava lentamente por dentro. Mas naquele momento eu tinha que tomar uma decisão importante. Eu podia deixar essa raiva me consumir, podia gastar minha energia odiando Márcia, ou eu podia transformar essa descoberta em ação. Escolhi a segunda opção. Decidi que ia desconstruir cuidadosamente todo o sistema de crenças que Márcia tinha plantado na cabeça de Camila. Ia mostrar para aquela menina que ela era forte, que ela era saudável, que ela era capaz. Isso não seria fácil. Seria, na verdade, um dos maiores desafios que eu já tinha enfrentado. Mas eu tinha visto em minha carreira como professora que crianças são incrivelmente resilientes quando você lhes oferece o ambiente certo, quando você acredita nelas. Naquela noite sentei com Camila e fiz algo simples, mas profundo. Comecei a conversa dizendo que ela era forte. Não foi uma palestra, não foi forçado. Foi apenas eu, olhando nos olhos daquela menina e dizendo: Camila, você sabe que você é muito mais forte do que acha? A partir de agora, a gente vai descobrir juntas essa força que você tem dentro de você. Ela não entendeu completamente, claro. Ela tinha apenas 6 anos, mas percebi algo brilhando em seus olhos. Era como se uma pequena luz tivesse acendido em algum lugar escuro dentro dela. Aqueles primeiros dias depois que Sérgio saiu de casa foram surreais. Eu acordava achando que era tudo um pesadelo, que ele ia bater na porta dizendo que tinha sido um erro, que aquilo não era real, mas era. E conforme os dias passavam, a realidade se tornava cada vez mais concreta. Eu tinha uma criança de 6 anos para criar, sozinha, sem o apoio do marido, sem a segurança financeira que tínhamos antes. Sérgio tinha deixado a casa e se metido em problemas legais quando tentei processar por abandono. Ele simplesmente desapareceu de nossas vidas. E ali estava eu, Helena, professora com 40 anos de carreira, enfrentando uma encruzilhada que nunca imaginei que teria que enfrentar. A pergunta que não saía da minha cabeça era simples, mas devastadora. Como eu vou criar essa menina sozinha? Minha primeira preocupação foi financeira. Eu era a única renda da casa agora, e meu salário de professora pública, por mais honrado que fosse o trabalho, não era exuberante. Tinha a casa, é verdade, mas tinha também contas, água, luz, educação, saúde. Camila precisava de roupas que crescessem com ela, de escola, de nutrição adequada. Lembro de sentar em minha cozinha com um caderno e uma caneta fazendo contas. Aquele exercício doloroso de tentar fazer os números funcionarem quando eles simplesmente não querem. Cortei a assinatura de TV a cabo, comecei a fazer minhas próprias roupas em vez de comprar prontas. Aprendi a cozinhar de forma mais eficiente para evitar desperdícios. Minha mãe, que tinha morrido 10 anos antes, tinha me ensinado uma lição que agora revivia em minha mente. Quando você precisa fazer mais com menos, você descobrir do que você é realmente feito. Aquela lição se tornou meu mantra, mas não era apenas questão de dinheiro. Era a questão existencial, emocional, moral, de criar uma criança que não era biologicamente minha. Eu recebia olhares estranhos na escola quando eu ia buscá-la. Algumas pessoas sussurravam, presumindo que era a minha neta. Eu ouvia comentários bem intencionados, mas ferinos. Que sacrifício você está fazendo, Helena? Que mulher nobre, cuidando da filha da sua irmã assim. Ninguém entendia que não era sacrifício, era amor, mas também era medo. Medo de que eu não conseguisse educá-la direito. Medo de que ela sofresse por não ter a mãe presente. Medo de que um dia ela me culpasse por ter sido deixada para trás. Alguns amigos meus até sugeriram que eu colocasse Camila em um orfanato ou com serviços de proteção à criança, para ter sua vida de volta, diziam. Mas como eu poderia fazer isso?
Como eu poderia olhar para aquela criança e simplesmente entregá-la? A questão também era sobre identidade. Legalmente, Camila ainda era filha de Márcia. Eu não tinha nenhuma tutela formal, nenhum documento que me permitisse tomar decisões médicas ou educacionais como mãe. Precisei contratar uma advogada, uma mulher incrível chamada Doutora Aline, que trabalhou comigo durante meses para conseguir uma custódia provisória. Foram meses de processos, de Márcia sendo notificada e não respondendo, de idas e vindas ao fórum. Financeiramente foi um peso extra, mas era necessário. Eu precisava que Camila fosse legalmente minha filha no papel, não apenas no coração. O que me ajudou nesse período foi pensar em todas as mulheres que eu conhecia que tinham passado por situações parecidas. Minha mãe tinha criado não apenas a mim e meu irmão, mas também 2 primos que ficaram órfãos. Dona Rosa, minha amiga, tinha adotado uma menina quando tinha 45 anos. Essas mulheres não tinham dúvidas, não ficavam paralisadas pela culpa ou pelo "e se". Elas simplesmente faziam, e faziam bem. Então eu decidi fazer o mesmo. Não era questão de ser nobre ou sacrificada, era questão de ser humana, de ser mãe no sentido mais verdadeiro da palavra. Ser mãe não é apenas gerar uma criança, é estar presente quando ela acorda assustada à noite, é ensinar ela a amarrar os sapatos, é enxugar suas lágrimas, é acreditar nela quando ela não acredita em si mesma. Isso eu podia fazer. Isso eu ia fazer. Quando você começa a viver com uma criança que passou por abandono, você percebe coisas que os livros de psicologia infantil não conseguem capturar completamente. Camila tinha 6 anos, mas havia uma tristeza nos olhos dela que parecia muito mais antiga. Nos primeiros meses, ela acordava gritando à noite, procurando por Márcia, chamando por mamãe, com um desespero que rasgava meu coração. Eu corria para seu quarto, a pegava nos braços e simplesmente segurava, porque às vezes abraçar é tudo o que você pode fazer. Havia momentos em que ela acordava confusa, sem saber onde estava, pensando que tudo aquilo era apenas um sonho ruim. E eu tinha que explicar novamente. Você está segura, querida. Você está comigo agora. Eu não vou deixar você sozinha. Repetia isso noite após noite, semana após semana, construindo confiança palavra por palavra. Mas o trauma não era apenas durante a noite. Durante o dia, Camila tinha comportamentos que revelavam a profundidade de sua ferida emocional. Ela tinha medo extremo de ser deixada em qualquer lugar, na escola, na casa de uma amiga, até mesmo no banheiro se eu fechasse a porta. Lembro de uma ocasião em que precisei ir ao supermercado e deixei Camila com Dona Rosa por apenas 1 hora. Quando voltei, ela estava em pânico total, com o rosto todo vermelho, os olhos inchados de choro. Dona Rosa me contou que Camila tinha passado toda aquela hora pedindo desculpas, perguntando o que tinha feito de errado, por que eu a tinha abandonado. Aquele comportamento me devastou. Percebi que Camila tinha internalizado a abandono como algo que ela tinha causado, como se tivesse sido culpa dela o fato de sua mãe ter deixado. Essa é uma das coisas mais cruéis que o abandono faz com uma criança. Ela começa a acreditar que é indigna de amor. Camila também tinha problemas com confiança que iam muito além do que era normal para uma criança de sua idade. Ela mentia sobre coisas pequenas, não porque fosse má criança, mas porque tinha medo. Se ela derrubava um copo de suco, ela negava ter derrubado, mesmo que estivesse óbvio. Se ela não terminava a lição de casa, ela inventava uma história elaborada sobre por que não tinha conseguido. Levou tempo para eu entender que aquelas não eram mentiras malvadas. Eram tentativas de se proteger, de evitar rejeição, de tentar fazer com que eu não a deixasse também. Era como se ela pensasse:
Se eu confessar que fiz algo errado, Helena também vai embora, como a mamãe fez. Então eu tinha que desconstruir essa crença, cuidadosamente, pacientemente, mostrando a ela que meus sentimentos, por ela não dependiam de ela ser perfeita. Comecei a trabalhar com Camila, usando técnicas que tinha aprendido em meus anos como professora, técnicas de construção de autoestima, de desenvolvimento emocional, de criação de um senso de segurança. Criamos rituais juntas. Todo dia, antes de dormirmos, ela e eu tínhamos uma conversa onde eu dizia algo que tinha gostado nela naquele dia. Camila, hoje eu adorei como você foi corajosa em ir ao parque, mesmo tendo medo. Você é corajosa. Ou, Camila, eu gostei de como você ajudou a varrer a casa hoje. Você é responsável e cuidadosa. Esses pequenos momentos foram plantando sementes de autocompaixão dentro dela. Gradualmente, seus pesadelos começaram a diminuir. Suas mentiras começaram a diminuir. Seu medo de ser deixada começou a diminuir. Levei Camila para uma psicóloga infantil também, uma mulher chamada Doutora Juliana, que tinha experiência com traumas de abandono. Não era fácil pagar essas consultas com meu salário, mas era essencial. A doutora trabalhou com Camila usando técnicas de processamento de trauma, ajudando-a a expressar seus sentimentos através de desenhos, de brincadeiras, de conversas. E ela também trabalhou comigo como cuidadora. Doutora Juliana me ensinou que estar presente para uma criança traumatizada não significa ser perfeita, significa ser consistente, previsível, confiável. Significa dizer eu vou estar aqui amanhã e estar lá de fato. Significa abraçar quando ela chora, sem tentar consertar tudo com palavras bonitas. Lembro de um dia, uns 6 meses depois que comecei esse trabalho emocional intenso com Camila, quando ela chegou em casa da escola e disse algo que mudou meu coração. Helena, eu não tenho mais medo que você vá embora. Naquele momento, eu entendi que o trauma dela não tinha desaparecido. Traumas não desaparecem assim, mas ela tinha começado a curar. E essa cura começou quando ela percebeu que havia alguém ali que a amava não apesar de suas feridas, mas precisamente por suas feridas. Depois de quase 1 ano vivendo naquela casa que carregava tantas memórias de Sérgio, eu percebi que precisávamos de um recomeço, não apenas emocional, mas físico, geográfico, simbólico. A casa tinha seus cheiros, seus cantos, seus ecos. Toda vez que eu entrava no quarto que tinha sido meu e de Sérgio, eu sentia aquele peso nos ombros, aquela presença fantasmagórica de um homem que tinha simplesmente desaparecido de nossas vidas. Camila também sentia isso. Ela raramente entrava naquele cômodo, como se intuísse que aquele era um espaço de dor. Então um dia sentei com ela na cozinha, nosso lugar favorito na casa, e perguntei: e se a gente começasse do zero? E se a gente se mudasse para um lugar novo? Seus olhos se iluminaram com uma esperança que eu não tinha visto em meses. De verdade, Helena? Perguntou. De verdade, respondi. E assim começou nossa jornada de reconstrução. Não tinha muito dinheiro para começar do zero. Vendi a casa, uma decisão que foi difícil emocionalmente, mas necessária financeiramente. Peguei esse dinheiro e procurei um apartamento menor, mas limpo, em um bairro diferente da cidade. Escolhi um lugar onde ninguém me conhecia como aquela mulher cujo marido fugiu com a irmã. Porque, sim, as pessoas sabiam. As histórias viajam nas comunidades, especialmente quando envolvem infidelidade e abandono. Mas em um bairro novo, eu poderia ser simplesmente Helena e Camila, uma mulher e sua filha. Nada mais, nada menos. Escolhemos um apartamento perto de um parque, perto de uma escola pública decente, perto de uma biblioteca municipal. Lugares que tinham vida, movimento, esperança.
A mudança em si foi um ritual de transformação. Camila e eu fomos seletivas com o que levamos. Não levamos tudo, porque nem tudo merecia vir conosco. Deixamos para trás os móveis velhos, as cortinas que Sérgio tinha escolhido, as lembranças que doíam. Compramos o que podíamos com o orçamento limitado, mas com intenção. Cada móvel que entrávamos naquele apartamento era um móvel escolhido por nós duas, não herança de uma vida anterior. A cama de Camila era azul. Ela escolheu a cor. Minhas cortinas eram amarelas. Eu escolhi porque me lembravam de esperança. Parecia coisa pequena, mas era revolucionário. Pela primeira vez em nossas vidas, nós tínhamos agência. Tínhamos poder de escolha. A muda também significava uma mudança de escola para Camila. Ela saiu daquela escola onde tinha começado frágil e assustada e entrou em uma nova escola onde ninguém conhecia sua história de abandono, onde ninguém sussurrava sobre ela. Lembro de acompanhá-la no primeiro dia e ver aquela menina de 7 anos, porque sim, ela tinha feito aniversário naquele meio tempo, entrar com a cabeça erguida. Ainda havia medo em seus olhos, mas havia também determinação. As professoras da nova escola eram diferentes também. Eram mulheres negras, como eu, que entendiam o que era ser resiliente em um sistema que não foi feito para você. Uma delas, a professora Amara, se aproximou de mim depois da primeira semana e disse: Camila é uma criança especial. Ela tem uma força que a maioria dos adultos não tem. Aquelas palavras me fizeram chorar, porque era verdade. Os meses seguintes à mudança foram de cura lenta e constante. Camila começou a passar melhor na escola. Seus pesadelos diminuíram ainda mais. Ela começou a fazer amizades, lentamente, cautelosamente, mas genuinamente. Lembro de um dia quando ela chegou em casa toda radiante porque tinha feito uma amiga nova chamada Sofia, e Sofia tinha vindo para brincar em nosso apartamento. Ver Camila brincando, rindo naturalmente sem aquele peso nos ombros, foi como ver uma flor finalmente desabrochando depois de uma longa seca. E eu estava aqui para vê-la, para alimentar seu crescimento, para ser a raiz que a mantinha segura enquanto ela se expandia. Mas a reconstrução não era apenas sobre Camila. Era também sobre mim. Eu comecei a me permitir sonhar novamente. Fiz um curso de especialização em psicologia educacional. Sempre tinha querido, mas tinha deixado para depois, quando estava casada. Fiz amigas novas no bairro. Comecei a frequentar um grupo de mulheres negras que se reunia uma vez por mês para conversar, apoiar uma a outra, contar histórias. Percebi que ao reconstruir a vida de Camila, eu estava reconstruindo a minha também. Estava não apenas sobrevivendo à traição, estava florescendo apesar dela. Os anos passaram de forma surpreendentemente rápida. Uma criança de 7 anos se torna uma de 8, depois 9, depois 10. De repente, você está comprando o primeiro sutiã, depois menstruação, depois interesse em meninos. Camila cresceu e, conforme ela crescia, nosso vínculo se transformava. Não ficava mais fraco, mas se tornava diferente, mais profundo, mais consciente. Não era mais apenas uma criança precisa de uma cuidadora. Era duas mulheres navegando a vida juntas, uma aprendendo com a outra, ambas cicatrizando juntas. Quando Camila tinha 10 anos, ela disse algo que mudou minha forma de entender nossa relação. Estávamos assistindo um filme na sala com pipoca, quando ela virou para mim e perguntou: Helena, você se arrepende de ter me criado em vez de ter uma vida só sua? Aquela pergunta veio do nada, mas eu senti que tinha peso. Ela estava dando à mãe, porque é assim que eu era, sua mãe, a oportunidade de se arrepender. Levei alguns segundos antes de responder, porque aquela questão merecia honestidade. Então eu disse: Camila, eu não me arrependo de nada. A vida que eu tenho, a vida que a gente tem, é exatamente a vida que eu escolho todos os dias. Mãe não é alguém que sacrifica a sua vida.
É alguém que escolhe uma vida maior. Ela me abraçou depois disso, e eu percebi que aquele abraço era diferente dos abraços assustados dos primeiros anos. Era um abraço de confiança, de compreensão, de amor consciente. E foi naquele momento que eu entendi verdadeiramente algo que os especialistas falam, mas que você só compreende completamente quando vive. Maternidade não é biologia, é consistência. É estar presente quando prometeu estar. É dizer eu amo você e provar com ações, dia após dia, ano após ano. Durante esses anos, Camila e eu desenvolvemos nossos rituais, pequenas coisas que se tornaram grandes no contexto de nossas vidas. Todo domingo, a gente fazia bolo juntas. Começou simples, com um bolo de chocolate básico, mas evoluiu. Camila aprendeu a fazer bolo de cenoura, bolo de fubá, até bolo de 3 andares. Não era apenas sobre cozinhar, era sobre aprender que, quando você coloca ingredientes certos juntos, com paciência e cuidado, você cria algo delicioso. E enquanto cozinhávamos, conversávamos sobre tudo, sobre escola, sobre meninos, sobre medos, sobre sonhos. Muitas das conversas mais importantes da nossa vida aconteceram em torno daquela cozinha, enquanto nossas mãos estavam ocupadas com farinha e açúcar. Lembro de um dia quando Camila tinha 13 anos e estava sofrendo bullying na escola. Garotas que diziam que ela era filha de ninguém, que era criada de caridade. Ela me contou isso enquanto mexíamos um bolo, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu parei de mexer, olhei para ela nos olhos e disse: Camila, você é filha de alguém que te ama tanto que escolheu você. Você é filha da escolha, não do acaso. E isso te faz mais especial, não menos. Também havia momentos em que nosso relacionamento era testado. Camila era adolescente e adolescentes testam limites. É o trabalho deles. Havia a noite em que ela saiu sem avisar, com amigas, e chegou em casa às 2 da manhã. Eu estava fora de si de preocupação. Mas quando ela entrou em casa e viu meu rosto, ela entendeu. Não foi uma briga gritada, foi uma conversa séria sobre responsabilidade, sobre cuidado, sobre como eu precisava saber que ela estava segura porque a amava demais para perder. E ela pediu desculpas genuinamente, porque ela entendia. Ela entendia que minha rigidez não era controladora, era amor. Mas o que mais me marcou durante esses anos foi perceber como Camila se tornou uma versão crescida e saudável de si mesma. A menininha frágil e traumatizada tinha se transformado em uma jovem mulher segura de si. Ela falava em público, sem medo. Ela tinha amizades genuínas. Ela tirava boas notas porque queria, não porque tinha medo de me desapontar. Ela tinha sonhos. Queria ser psicóloga, ajudar crianças que tinham passado pelo que ela passou. E mais importante, ela entendia seu próprio valor. Naqueles 10 anos juntas, nós não apenas sobrevivemos à traição de Márcia e Sérgio, nós transcendemos. Criamos algo que era mais forte que qualquer mentira, qualquer abandono, qualquer ferida. Criamos amor verdadeiro, o tipo que não é condicional, que não é fácil, mas que é real. Quando Camila fez 16 anos, eu olhei para ela e não reconheci mais aquela menininha assustada que tinha chegado em minha vida uma década atrás. Na frente de mim estava uma jovem mulher, confiante, articulada, com sonhos claros e um propósito em seu coração. Ela tinha crescido não apenas em altura ou em idade, mas em caráter, em sabedoria, em força interior e, o mais incrível,
era que ela tinha escolhido usar essa força para ajudar outras pessoas. Seu projeto para a escola era revolucionário. Ela tinha criado um grupo de apoio para crianças abandonadas, usando técnicas de inteligência emocional que tinha aprendido comigo e com a doutora Juliana ao longo dos anos. Quando a escola aprovou o projeto e Camila começou a trabalhar com essas crianças, eu chorei. Não de tristeza, mas de uma alegria tão profunda que não conseguia nem respirar direito. Naquele ano, Camila recebeu uma bolsa de estudos parcial para um colégio técnico em psicologia. Não era a universidade ainda, mas era um passo importante. Lembro de ir com ela ao colégio no primeiro dia e ela estava nervosa, mas aquele tipo certo de nervoso. O nervoso de alguém que sabe que está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Suas professoras a descreviam como uma jovem com maturidade emocional rara para sua idade, como alguém que realmente entende o sofrimento humano e consegue transmitir empatia de forma genuína. Não era apenas ser boa em notas, era sobre quem ela tinha se tornado como pessoa. Ela tinha desenvolvido uma capacidade de escuta profunda que muitos adultos não tinham. Quando seus colegas estavam passando por dificuldades, eles procuravam Camila. Ela tinha esse dom de fazer as pessoas se sentirem vistas, compreendidas, menos sozinhas. Mas não era só na escola que Camila estava brilhando. Ela tinha começado a participar de eventos de oratória nas escolas da região, compartilhando sua história, sempre de forma respeitosa, protegendo a privacidade de Márcia e Sérgio, mas sendo honesta sobre seu percurso. Lembro de assistir a uma dessas palestras quando ela tinha 15 anos, em um auditório cheio de adolescentes e educadores. Quando Camila subiu naquele palco, o auditório silenciou. Ela falou sobre abandono, sobre trauma, sobre resiliência, mas fez isso de uma forma que não era deprimente, era inspiradora. Ela terminou com uma frase que continua comigo até hoje. A vida não é sobre quem te abandona, é sobre quem fica. E quando alguém fica, quando alguém escolhe você, você aprende que você vale a pena. Quando ela desceu do palco, as pessoas estavam em pé aplaudindo. Eu estava na plateia e chorei. Chorei tanto que Dona Rosa, que tinha ido comigo, precisou me oferecer lenço. O que mais me orgulhava não era apenas suas conquistas acadêmicas ou seus prêmios, eram as pequenas coisas. Era quando ela vinha me abraçar antes de dormir e sussurrava: "Obrigada por não ter desistido de mim." Era quando uma criança do bairro a parava na rua e dizia que tinha participado do seu grupo de apoio e agora se sentia melhor. Era quando ela defendia uma colega que estava sendo bullyingada, usando as mesmas palavras que eu tinha dito para ela anos atrás. Era quando ela comia tudo que eu cozinhava, mesmo que não ficasse perfeito, porque ela sabia que eu tinha feito com amor. Era quando ela tirava notas altas e me trazia à prova para que eu visse com aquele brilho nos olhos que dizia: "Eu consegui, Helena, nós conseguimos." Camila também desenvolveu uma consciência social que me fascinava. Ela começou a se interessar por questões de justiça racial, de igualdade de gênero, de direitos das crianças abandonadas. Participava de manifestações pacíficas, voluntariava em ONGs que cuidavam de crianças em situação de risco. Uma vez, ela disse algo que me fez entender que ela tinha verdadeiramente compreendido sua própria história. "Helena, eu passei por tudo isso para poder estar aqui, para poder ajudar outras crianças que estão passando por isso agora. Meu sofrimento tem um propósito." Naquele momento, eu vi a cicatriz dela se transformar em sabedoria. Vi o trauma dela se transformar em missão. Aos 16 anos,
Camila era tudo que uma mãe, e sim, eu era sua mãe, completamente e sem sombra de dúvida, poderia pedir. Era uma jovem mulher negra, inteligente, compassiva, resiliente, com um coração enorme e uma determinação que faria muitos adultos parecerem fracos. Ela tinha transcendido as circunstâncias de seu nascimento, tinha transformado seus traumas em ferramentas de cura para outros. E eu tinha tido o privilégio de estar ao seu lado durante essa jornada extraordinária. Eram 10 anos e 3 meses quando recebi a ligação que mudaria tudo novamente. Eu estava em casa, preparando o jantar, quando meu telefone tocou. Um número que não reconhecia. Atendi e ouvi uma voz que não tinha ouvido em uma década. A de Márcia. Meu coração acelerou e não era de alegria. Era aquele tipo de aceleração que vem do medo, da raiva, do passado sendo invocado de repente. Ela começou a falar rapidamente, como se tivesse ensaiado o discurso. Helena, eu sinto muito. Eu cometi um erro terrível. Eu e Sérgio. Bem, as coisas não deram certo. Ele me deixou há 2 anos e eu preciso voltar. Eu quero conhecer minha filha. Minha filha. Aquelas 2 palavras queimaram como fogo na minha boca. Minha filha. Depois de 10 anos, Márcia tinha a audácia de chamar Camila de minha filha. Desliguei o telefone. Não consegui nem responder civilidade. Mas a ligação de Márcia não foi o fim. Uma semana depois, ela apareceu na porta de meu apartamento. Eu a reconheci imediatamente. Tinha envelhecido, estava mais magra, com rugas ao redor dos olhos que não estava lá antes. A vida a tinha marcado. Ela tentou me abraçar e eu dei um passo para trás. Você não pode estar aqui, disse eu, mantendo minha voz calma, mas firme. Camila não sabe que você existe. Para ela, você é apenas um nome em uma história que contei. Márcia começou a chorar. Aquele tipo de choro que parecia mais teatro do que genuíno. E disse que tinha mudado, que tinha se arrependido, que estava em terapia, que precisava conhecer a filha. Eu ouvi tudo isso de braços cruzados, observando essa mulher que tinha destruído minha vida uma década atrás, agora em pé na minha porta pedindo perdão. Algo dentro de mim havia cicatrizado completamente, porque o que eu sentia não era ódio nem desejo de vingança, era apenas indiferença, pura, cristalina indiferença. Você não pode vê-la, disse eu. Camila tem uma vida estável agora, tem sonhos, tem esperança. Você vai entrar aqui e vai quebrá-la novamente, e eu não vou permitir isso. Márcia começou a argumentar, dizendo que era direito dela, que Camila merecia conhecer sua mãe biológica, mas naquele momento, Camila chegou em casa. Ela tinha ficado mais tempo na biblioteca estudando. Quando ela abriu a porta e viu Márcia, eu vi a confusão em seu rosto. Ela olhou para mim, depois para aquela mulher desconhecida na porta e perguntou: Helena, quem é? Aquele momento foi crucial. Eu podia deixar Márcia se apresentar, podia deixar essa história se desenrolar de forma caótica, ou eu podia proteger minha filha como sempre tinha feito. Camila, querida, por que você não vai para seu quarto um momento? Eu converso com você em poucos minutos, disse eu calmamente. Camila obedeceu. Ela tinha aprendido ao longo dos anos a confiar em meu julgamento. Quando ela fechou a porta, eu virei para Márcia e disse claramente: Você perdeu o direito de ser mãe dela há 10 anos, quando a deixou naquela casa com uma carta. Você perdeu o direito de fazer parte da vida dela quando escolheu um homem em vez de sua filha. Agora você quer aparecer porque sua vida não deu certo? Não funciona assim.
Camila não é um plano B, não é uma segunda chance. Ela é minha filha, completamente, inteiramente, irrevogavelmente minha. Márcia ficou pálida. Ela tentou dizer algo, mas eu levantei minha mão. Você tem 5 minutos para sair de meu apartamento. E se você tentar entrar em contato novamente, eu vou procurar a polícia por abandono de menor. Não era apenas blefe. Eu tinha consultado com a doutora Aline, minha advogada, e ela tinha confirmado que eu podia processar por abandono. Mas, para ser honesta, eu não queria ir para a justiça. Eu queria apenas proteger minha filha. Márcia saiu do apartamento chorando, dizendo coisas sobre direitos maternos, sobre sangue, sobre família, mas nenhuma daquelas palavras penetrou meu escudo. Porque eu tinha aprendido na vida que família não é sobre DNA, é sobre escolha. E Márcia tinha escolhido fugir. Eu tinha escolhido ficar. E essa escolha tinha sido a coisa mais importante que eu tinha feito em minha vida. Depois que Márcia saiu, eu chamei Camila para a sala e contei a ela quem era aquela mulher. Não de forma traumática, mas honestamente. Camila me escutou em silêncio e, quando terminei, ela disse algo que me surpreendeu. Você acha que eu queria vê-la? Não sei, respondi honestamente. Você sentia falta dela? Camila pensou por um momento e disse: Não, porque você sempre foi tudo que eu precisei. Eu pensei que tinha visto o fim da história quando Márcia saiu de meu apartamento aquele dia. Pensei que tinha encerrado um capítulo, que tinha protegido minha filha e que poderíamos voltar à nossa vida normal. Mas a vida não funciona assim, não é? Às vezes, os confrontos não são eventos únicos. São processos prolongados, batalhas que você não esperava ter que lutar. 2 semanas depois daquela primeira visita, Márcia reapareceu, mas desta vez com Sérgio, meu ex-marido, o homem que tinha dormido ao meu lado por 35 anos, o homem que tinha comido minhas refeições, que tinha abraçado nossos corpos nus na cama, que tinha prometido estar comigo na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Ali estava ele, em pé na minha porta, visivelmente envelhecido, com cicatrizes de uma vida que tinha sido dura demais até para um homem fraco como ele. Helena, por favor, começou Sérgio, sua voz tremendo. Nós queremos apenas ver a Camila. Você não tem o direito de nos negar isso. Aquelas palavras causaram algo dentro de mim. Não era raiva, exatamente, mas era uma frieza que vinha de um lugar de absoluta certeza. Eu convidei os dois para entrar, mas pedi para que Camila ficasse em seu quarto. Não era o momento para ela estar envolvida naquilo. Sentamos na minha sala, naquela sala que Sérgio tinha ajudado a decorar uma vida inteira atrás, e eu comecei a falar. Vocês têm direito a quê exatamente? Perguntei, minha voz baixa, mas firme. Sérgio, você deixou esta casa sem deixar nenhum bilhete. Você desapareceu. Você nunca pagou pensão alimentícia. Você nunca ligou para saber como Camila estava. Você não tem direito a nada. Sérgio tentou argumentar, dizendo que tinha tido problemas, que tinha deixado dinheiro. O que era mentira. Nunca tinha deixado nada além de dor. Ele disse que queria compensar os anos perdidos, que queria conhecer a filha. Novamente, aquele possessivo que me irritava profundamente. Mas foi quando Márcia abriu a boca que as coisas ficaram ainda mais intensas. Ela começou com uma história elaborada sobre como Sérgio a tinha abandonado, como ela tinha sofrido, como estava tentando reconstruir sua vida e que Camila era a chave para seu perdão. Ela disse isso como se Camila fosse uma moeda de troca, como se minha filha existisse para reparar os erros de Márcia. Levantei da cadeira. Camila não é sua redenção, disse eu apontando para Márcia. Ela não é sua segunda chance. Ela é uma pessoa que você abandonou, que você traiu, que você usou como desculpa para fugir de sua própria vida. E você acha que pode aparecer aqui
10 anos depois, e simplesmente reconstruir um relacionamento com ela? Não funciona assim. Naquele momento, eu ouvi passos vindo do corredor. Camila apareceu na sala e eu vi que ela tinha ouvido tudo. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas não era o tipo de lágrima que vem da fraqueza. Era aquele tipo que vem da raiva, da indignação, da força. Ela olhou para Márcia e Sérgio e disse algo que fez meu coração explodir de orgulho. Vocês não me conhecem. Vocês nunca me conheceram. Vocês me deixaram porque não eram fortes o suficiente para lidar comigo. E agora vocês voltam aqui esperando o quê? Que eu as perdoe, que eu abra meus braços e os acolha como se nada tivesse acontecido. A voz de Camila era firme, madura, repleta de uma sabedoria que só vem de quem realmente sofreu e cicatrizou. Camila continuou. Eu tenho uma mãe, uma verdadeira mãe, alguém que não correu quando as coisas ficaram difíceis, alguém que me escolheu todos os dias, mesmo quando isso significava sacrificar sua própria vida. Vocês não são meus pais, são apenas duas pessoas que me geraram e depois desistiram. E confesso, durante muito tempo isso doeu. Mas agora eu entendo que isso foi a melhor coisa que podia ter acontecido, porque isso me levou para Helena. Eu comecei a chorar enquanto ouvia minha filha de verdade, defender nossa relação, defender o amor que tínhamos construído juntas. Márcia tentou se aproximar de Camila, com os braços abertos, mas Camila deu um passo para trás e se posicionou ao meu lado. Nós duas, lado a lado, formávamos uma frente unida. Sérgio percebeu que tinha sido derrotado e levantou. Vamos embora, Márcia, disse ele, sua voz fraca, derrotada. Márcia continuou tentando falar, tentando argumentar, mas eu caminhei até a porta e a abri. Vocês precisam sair agora, disse eu. E eles saíram, deixando para trás uma década de arrependimento tardio, de segundas chances que nunca deveriam ter sido oferecidas. Quando fechei a porta, Camila me abraçou e nós duas choramos. Não de tristeza, mas de vitória, porque naquele confronto a verdade tinha vencido, o amor tinha vencido, e a força de duas mulheres negras tinha vencido contra todas as mentiras, todas as traições, todas as tentativas de nos quebrar. Depois daquele confronto, algo mudou dentro de mim, e também dentro de Camila. Não era um tipo de mudança dramática, com fogos artificiais e violinos tocando. Era mais sutil, mais profundo. Era como se um peso que tínhamos carregado por tanto tempo finalmente tivesse sido colocado no chão. Nós não precisávamos mais esperar por Márcia e Sérgio voltarem. Nós não precisávamos mais viver naquela incerteza de e se eles aparecerem? Eles tinham aparecido, tinham sido confrontados e tinham perdido. Simples assim. Nos dias seguintes àquele confronto, Camila e eu nos permitimos uma coisa que não tínhamos feito em anos, simplesmente respirar. Respirar sem medo, respirar sem culpa. Respirar sem a sombra de um abandono que não era nosso carregar. Eu me lembro de uma noite, cerca de uma semana depois, quando Camila e eu estávamos na cozinha, nosso lugar sagrado, fazendo aquele bolo de chocolate que tínhamos feito juntas centenas de vezes. E ela disse algo que continua ecoando em meu coração. Helena, você sabe o que eu percebi? Você sabe por que eu não odiei Márcia e Sérgio? Eu balancei a cabeça, esperando por sua sabedoria. Porque eu era muito ocupada amando você, ela respondeu, colocando a mão no meu rosto. Naquele momento, eu entendi que tínhamos chegado ao outro lado. Não éramos mais duas pessoas cicatrizando. Éramos duas pessoas vivendo plenamente. Duas mulheres que tinham se elevado acima do trauma e tinham encontrado alegria genuína uma na outra. E sim, essa alegria tinha sido conquistada através do sofrimento, mas isso não significava que era menos real. Camila se formou no colégio técnico com excelentes notas e uma carta de recomendação que a deixou chorar de alegria.
Ela foi aceita em uma universidade pública para estudar psicologia, a mesma universidade onde eu tinha estudado educação décadas atrás. Quando ela recebeu a carta de aceitação, nós dançamos na sala, literalmente dançamos como duas meninas loucas, celebrando essa vitória que tinha começado com uma carta de abandono e tinha se transformado em uma história de reconstrução. Mas o que mais me tocou foi quando Camila disse: Helena, eu vou dedicar meu diploma para você, porque sem você eu não teria chegado aqui. Eu abracei minha filha naquele momento e sussurrei: Camila, você chegou aqui porque você é forte. Eu apenas iluminei o caminho que você já tinha dentro de você. Os anos com Camila me ensinaram lições que nenhum livro, nenhum curso, nenhuma terapia poderia ter me ensinado. Aprendi que maternidade não é sobre perfeição, é sobre presença. É sobre estar lá quando prometeu estar, mesmo quando está cansada, mesmo quando está com medo, mesmo quando o mundo está caindo aos pedaços. Aprendi que amor verdadeiro não é sentimental. É um ato de vontade, um compromisso renovado a cada dia, um ato de escolha, repetido milhões de vezes. E aprendi, mais do que tudo, que a resiliência feminina negra não é apenas uma questão de sobreviver. É uma questão de florescer, de transformar o lodo em flores, de transformar as cinzas em fogo, de transformar a traição em propósito. Quando olho para trás agora, e Camila está prestes a completar 17 anos, vejo uma mulher jovem que é tudo o que eu poderia ter sonhado. Não é perfeita, é verdade. Ela ainda tem inseguranças ocasionais, ainda tem noites em que os pesadelos a visitam, ainda tem momentos em que questiona seu valor. Mas ela enfrenta tudo isso de cabeça erguida, porque ela sabe que tem uma mãe que a ama incondicionalmente. E eu, por minha vez, tenho uma filha que me ensinou que a força não é sobre nunca cair, é sobre se levantar, sempre. Márcia e Sérgio nunca mais nos procuraram e, honestamente, não esperamos que o fizessem. Eles tinham tido sua chance de redenção e não tinham sabido o que fazer com ela. Camila e eu continuamos vivendo nossa vida, uma vida que era nossa, que era construída sobre alicerces de amor genuíno e resiliência inabalável. Porque sim, fomos traídas, sim, fomos abandonadas, mas nós não permitimos que essas coisas definissem quem éramos. Em vez disso, nós as transformamos em poder. E esse poder que duas mulheres negras construíram juntas, ninguém poderia nunca nos tirar. Chegamos ao final dessa história, mas na verdade, esse é apenas o começo para você, porque tudo que você acabou de ouvir não é apenas minha história, é um espelho. Um espelho que te mostra do que você é capaz. Você está vivendo uma situação onde se sente traída, onde alguém deixou você com responsabilidades que não pediu. Aqui está a verdade que eu aprendi. Você não precisa ser vítima dessa situação. Você pode ser a heroína. Camila não se tornou uma jovem mulher incrível porque a vida foi fácil com ela. Ela se tornou assim porque alguém escolheu amá-la no momento em que era mais fácil desistir. E agora eu pergunto para você: quem em sua vida precisa disso? Quem em sua vida está esperando por alguém que escolha ficar? A resiliência não é algo que você nasce tendo, é algo que você constrói, tijolo por tijolo, dia após dia. E se eu conseguir reconstruir minha vida inteira aos 55 anos, sozinha, como mulher negra, em um país que não foi feito para mulheres negras prosperarem, então você também consegue. Você consegue lidar com a traição.
você consegue transformar o abandono em força. Você consegue amar alguém mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando ninguém está reconhecendo o seu sacrifício. Porque o verdadeiro amor não precisa de reconhecimento. Ele é sua própria recompensa. Então, aqui está meu desafio para você. Comece hoje. Escolha uma pessoa em sua vida que precisa que você escolha ela. Escolha ficar, escolha amar, escolha ser a força que ela não consegue ser para si mesma. E enquanto você faz isso, eu quero que você se inscreva neste canal e ative as notificações, porque aqui nós compartilhamos histórias de superação, de força feminina, de mulheres que transformaram suas dores em propósito. Histórias que vão te inspirar, que vão te fortalecer, que vão te lembrar de que você é muito mais forte do que pensa. Não fique sozinha nessa jornada. Venha com a gente. Inscreva-se, ative as notificações e vamos, juntas, conquistar tudo que merecemos.